Eu pergunto então ao deputado Valdir Colato, que é presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado, como se pode chegar a um consenso para uma política que contemple os povos indígenas sem prejudicar os produtores rurais? Olha, nós precisamos de uma política diferenciada dessa que está aí. Não é possível mais nós achar que os indígenas voltem para o estado primitivo no meio da floresta, vivendo de caça e pesca. Hoje a comunicação, a participação junto à sociedade não permite mais isso. Salvo raras exceções em que, vamos dizer, aldeias indígenas, ou povos indígenas que ainda vivem no estado assim de isolamento, nós temos aí praticamente todos os indígenas, mesmo aqui em Santa Catarina, a convivência não é diferenciada entre o indígena e a sociedade normal. O indígena quer celular, quer carro, quer morar bem, quer energia elétrica, enfim, eles querem estar dentro da sociedade, quer educação e saúde para os seus filhos. Essa é a intenção. Então nós precisamos de trabalhar esse processo. É claro que nós temos que aí respeitar a tradição, a cultura indígena, né, as suas etnias, mas nós precisamos integrar na sociedade esses indígenas que são pessoas normais. Eu acho que você não pode mais querer ficar aí numa utopia achando que os indígenas vão voltar para o sistema tribal e que vão ficar, vamos dizer assim, isolados da sociedade atual. Então, nós entendemos que o Brasil tem que ter uma política indigenista diferenciada, primeiro tratar da saúde, da educação, da cultura também, mas a questão social dos indígenas, e resolver essa questão fundiária. Nós temos que definir claramente pela Constituição, pela legislação brasileira, o que é, o que não é terra indígena. Não é possível que você fique discutindo nos tribunais indefinidamente essa situação de que, tradicionalmente, você entende como sendo áreas que vai buscar a 1500 a descoberta do Brasil, né, quando se falava que lá tinha 5 milhões de indígenas na época, né, hoje 450 mil, nós temos que buscar assim um módulo temporal, né, para que você possa ter um marco legal desse processo. E aí, se nós quisermos criar novas áreas, o governo tem que comprar essas áreas e assentar esses indígenas, porque quando você assenta indígena hoje, em qualquer lugar que você vai, salvo as questões aí na Amazônia, as outras áreas isoladas, você está tirando pessoas que estão lá instaladas, como nós temos em Santa Catarina, no Mato Grosso e outras regiões, pessoas que estão mais de 100 anos com escritura pública, títulos públicos dados pelo governo. Quer dizer, o próprio governo que assentou está retirando. Nós temos um caso aqui de 75, que o ex-presidente Geisel veio a Santa Catarina, deu as terras no Canhadão, em Abelardo de Luz, para os agricultores, e agora os indígenas estão reivindicando para eles. Aí nós vamos, mas foi o presidente da República que deu esse título, diz, aqui está as suas terras, vamos trabalhar e produzir. E ele diz que esse título não vale, mas se um título dado pelo presidente da República não vale, então nós chegamos ao fim do direito de propriedade no Brasil. Então, hoje, ser reconhecida uma área indígena, esta área é da União, e a União ela não indeniza, somente as benfeitorias. Mas como o Brasil não tem dinheiro no orçamento para pagar essas benfeitorias, né, os agricultores são expulsos das suas áreas e viram sem terras, perambulando pelos bairros, pelas favelas das cidades. E isso não é possível dentro de um país que tem a democracia instalada e que tem o reconhecimento do direito de propriedade do cidadão. Então nós temos que buscar isso, eu acho que o Congresso Nacional tem que enfrentar com coragem essa questão, buscar uma solução negociada. Nós queremos que os indígenas convivam com suas culturas, mas que também tenham direitos e deveres, né? E que a gente possa acabar com o conflito, porque hoje, quando há um problema com o indígena, por exemplo, a força policial do Estado diz que não tem competência para agir. Como por exemplo, a Polícia Federal não participa ou está ausente, então se cria conflitos intermináveis, inclusive com coisas bárbaras, crimes acontecidos em diversas regiões do país. Nós temos que acertar isso, não é possível que a gente fique de olho fechado, né, fingindo que isso não está acontecendo no Brasil, e nós temos um conflito entre irmãos brasileiros que são indígenas e não indígenas. E isso o Congresso tem que enfrentar. A Frente Parlamentar da Agropecuária vai buscar essa solução, como está buscando a solução para a questão ambiental,
Enfim, são paradigmas que o Brasil tem que enfrentar. Não é possível que nós continuemos fingindo que essa situação não existe, trazendo intranquilidade para os produtores e problemas para os indígenas. Okay. A FUNAI tem que mudar o sistema de trabalhar a questão indígena, não ficar só nessa radicalização de buscar mais terras, e abandonando a própria sorte dos indígenas. Sabemos aí as dificuldades que tem, por exemplo, na área da saúde, as brigas com a FUNASA, que não dá atendimento, agora a criação de uma secretaria de saúde para os indígenas. Enfim, eu acho que é uma situação que o governo, o Congresso Nacional, tem que se debruçar e buscar uma solução. A sociedade exige isso, o Congresso Nacional tem essa responsabilidade, nós vamos assumi-la e esperamos criar aí, então, um consenso para resolvermos isso. Não tem ninguém aqui que seja contra os indígenas, claro que não, nós temos que respeitá-los, não vamos fazer como os americanos fizeram em outros países, nós queremos que o nosso indígena continue aí conosco convivendo, mas precisamos buscar uma solução política negociada e que seja boa para aqueles que têm as suas propriedades, que tirem tranquilidade de perder as suas propriedades, mas também que nós tenhamos uma solução digna para os indígenas brasileiros. Ok, obrigado, deputado Valdir Colato. Passando então a réplica do deputado Sagos Moraes. Deputado, eu queria que o senhor respondesse também duas questões. Primeiro, o senhor, respondendo ao deputado Valdir Colato, concorda que há lapsos legais, há importantes lacunas que precisam ser preenchidas do ponto de vista da legislação para dar mais tranquilidade, não só aos indígenas, mas aos trabalhadores de um modo geral. E a segunda é perguntar, há indígenas ou pessoas que se valem da condição de indígena para praticar especulação imobiliária, e se o senhor identifica que isso existe ou existiu de alguma maneira, como deve ser combatido? Bom, em primeiro lugar, que com relação à questão da especulação imobiliária, isso é um absurdo, né? Nós não tem como ele estar negociando essa possibilidade de adquirir terra e estar negociando terra. Isso não existe. Até mesmo em algumas comunidades que tentaram arrendamento de suas terras, porque nós temos algumas áreas que são propícias para a agricultura de larga escala, e esses povos vêm sofrendo muita pressão para que possam arrendar suas terras, alguma coisa. Até isso está proibido pela Constituição, é um assunto que tem que ser debatido, né? Inclusive, esse assunto se refere à questão da segurança alimentar. E aí o deputado Valdir Colato disse das necessidades, né, dos povos, que eles já não necessitam de veículos, utilizam celular, utilizam computador, informática. Então isso é uma verdade. Eles, à medida que tiveram contato, à medida que têm contato com os povos não indígenas, eles vão querer também alguns confortos, né, da vida, que energia elétrica, telefone, comunicação, educação, saúde, e nós precisamos de fazer esse enfrentamento com relação à questão da educação. O Ministério da Educação criou ano passado a Conferência de Educação Indígena, e que tratou da questão dos territórios etnoeducacionais, que é uma forma que está sendo repensada a educação para os povos indígenas, para tratar por territórios etnoeducacionais, por muitas vezes você tem uma etnia que está em 2, 3 estados, então você vai ter uma educação voltada com material próprio para essas etnias. Então, tem toda uma lógica aí que foi discutida na conferência e que deverá ser aplicada daqui por diante. Até agora ainda não conseguiu avançar. Na questão da saúde, a criação da Secretaria Especial de Saúde com certeza vai dar melhores condições de tratamento de saúde aos povos indígenas, mas também tem que avançar mais rapidamente, né? A questão da segurança alimentar. Nós temos muitos povos indígenas que têm territórios e, por exemplo, nos povos indígenas do Cerrado, nós já temos pouca caça, pouca pesca e as comunidades passando por dificuldade com relação à questão da segurança alimentar, né? Um outro tema que nós temos que tratar. Como que nós faríamos para resolver esse problema da segurança alimentar? Então, nós temos uma série de problemas e aí a legislação, de fato, ela tem algumas lacunas que, com certeza, atrasam a demarcação de determinadas terras e, por outro lado, não indeniza adequadamente quem teve o direito de propriedade em algum momento adquirido pelo governo. Como ele disse que no governo Geisel foi feito um assentamento em Santa Catarina e agora essa área está sendo destinada está sendo solicitada para
como terra indígena. Então, e são problemas, são conflitos que nós temos que dar uma solução. Aí eu acho que o governo federal, e juntamente com os governos estaduais e municipais, nós temos como buscar uma solução para esses problemas. Então, mas fundamentalmente nós temos que garantir o direito à cidadania aos povos indígenas, através da educação, através da saúde de qualidade, garantir a segurança alimentar, garantir com que eles possam ter a sua cultura preservada. E, obviamente, que tudo isso deverá acontecer sem o conflito com os povos não indígenas. Então, eu acredito que nós temos, o Estado brasileiro adquiriu maturidade suficiente, adquiriu experiências suficientes, experiências ruins e boas experiências, para que a gente possa avançar e, dessa maneira, a gente equacionar os problemas ainda pendentes. Eu digo que hoje, Portela e Daniela, eu acho que nós avançamos muito mais do que nós tínhamos. Os nossos problemas hoje estão muito mais resolvidos que há 20 anos atrás. Então, eu acredito que a gente terá condições nesse momento de avançar cada vez mais, garantir com que a nossa Constituição possa ser cumprida e garantindo que o conflito não haja entre indígenas e não indígenas, porque eu acho que isso não é bom para ninguém. Perfeito. Eu agradeço mais uma vez a você, deputado Ságuas Moraes, Sua Excelência, por ter participado do nosso programa de manhã no Parlamento. O deputado que é do PT, do Mato Grosso, presidente da Frente Parlamentar em Defesa dos Índios, conhecedor a fundo dessa questão, e também um outro deputado que tem conhecimento de causa a respeito do assunto que tratou aqui, o deputado Valdir Colato, presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, do PMDB de Santa Catarina. Muito obrigado, deputado Valdir. Obrigado, forte abraço a todos, e com certeza o deputado Ságuas está muito centrado nessa discussão, né? E dizer a ele que os arrendamentos acontecem sim, inclusive em Santa Catarina. E, infelizmente hoje os indígenas vivem de cesta básica, aposentadoria, né? Muitas vendas de madeira e minérios, que nós temos que buscar uma solução e resolver isso. A questão indígena hoje é uma questão que o Congresso Nacional deve ter coragem de enfrentar, aprovar aí. Nós temos vários projetos de emenda constitucional, nós temos aí de lei complementar, de lei ordinária, para buscar uma solução e as demarcações sejam passadas pelo Congresso Nacional para que a gente possa, uma vez por todas, resolver essa questão indígena brasileira.